Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. No programa desta sexta-feira, a presença do vereador na cidade de Santos pelo PT, Adilson Júnior, e também a presença do advogado Rogério Conde. Adilson, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Ontem, última sessão ordinária da Câmara de Santos, inclusive, 2 amigos que participaram da sessão. Foi uma sessão memorável, muitas lembranças, desenterraram alguns personagens importantes da história da Câmara Municipal de Santos. Agora, quando voltar do recesso, já volta na nova sede. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, Rogério, toda a equipe, você em casa. Ontem uma sessão bastante importante, né? A última, na verdade, realizada na Sala Princesa Isabel, que até então recebia as sessões ordinárias, as sessões solenes, as extraordinárias, né? E a partir de agosto, então, a nova sede, a sede própria do Legislativo, que vai ser no Castelinho, então passará a ser lá. E claro que não poderia ser diferente, né? Os mais antigos lá, os contemporâneos, ou seja, destacando a importância de participar de uma sala tão importante, uma das salas mais bonitas do Brasil, né? Uma das salas tão importantes, desde o lustre até os vitrais que lá existem, ou seja, tem toda uma imponência a Sala Princesa Isabel e um valor histórico, um valor de um patrimônio cultural para a nossa cidade bastante importante. Né? E isso também foi ressaltado, não só isso, mas também a importância de se participar de embates, como participamos, eu particularmente, ao longo desses poucos 2 anos que lá estou, né? Mas muitos que lá estão por mais tempo, ou seja, relembrando dos momentos que ali estiveram e de grandes personalidades que por lá passaram. Né? Thelma de Souza, que lá começou a sua história, aliás, através da sua mãe, não é? O próprio Beto Mansur e outras pessoas importantes, a Gema e o Fausto Figueira, ou seja, muitas pessoas que por lá passaram, ontem ganharam um destaque importante. O Beto foi vereador, né? Foi vereador, né? O Beto foi vereador. A mãe da hoje deputada Thelma foi vereadora. Foi vereador. O pai foi vereador, quando o pai né? foi caçado. O Joãozinho do Instituto. Você conhece essa história, Rogério? O Joãozinho do Instituto? Opa! Acho que muita gente hoje já aposentada pelo empenho do pai da Thelma, que era um trabalhador, um funcionário do INSS, né, e que sempre atendia a população, conhecido como Joãozinho do Instituto. O pai do Brás também. O pai do Brás, o pai do De Roses. Do Fabião. O pai do Fabião. Nossa, que nepotismo, né? Não, nós ressaltamos isso ontem também, né? Particularmente eu, o vereador Sadal e mesmo o Arlindo. Falaram do nepotismo? Não, que nepotismo? Isso não é nepotismo. Nepotismo é outra coisa. Disso, né? Ou seja, existem pessoas lá que já têm na história da família, ou seja, pessoas que já por lá estiveram, já atores da política, né? E você Marcelo Del Bosco, o Marcelo Del Bosco também, ou seja, eu não sei se né? o Del Bosco foi vereador? Foi vereador, acho que o Del Bosco, não é? Não. Del Bosco não. O Del Bosco foi deputado. Foi direto para deputado? Foi direto deputado. Del Bosco político. Mas, ou seja, tem na história da família essa participação política, seja no Legislativo ou qualquer outro lugar, né? São poucos o que, na verdade, vem assim como o primeiro, o pioneiro na família. O Sadal é assim, o vereador Arlindo, eu particularmente, ou seja, que não ocupamos nem cargos outrora, nem em outros momentos, cargos mesmo no Executivo, e chegamos ao Legislativo. O Odair, por exemplo, não teve, penso que na sua família, ninguém no Legislativo, mas começou a sua vida pública sendo da Prodesan, com o prefeito Paulo Barbosa. Apesar que o Arlindo foi muitos anos assessor do Paulo Gomes Barbosa. Isso, é verdade, também. Então acaba, tendo uma relação com a questão política. Né? Uma relação política, né? Acaba, não vou dizer transferindo, né? Mas tem interferência. Você tem político na família, Rogério? Nenhum. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde ao nosso vereador. Eu não tenho nenhum político na família. Mas a minha família sempre foi muito interessada em tudo o que diz respeito à nossa cidade e principalmente à nossa região, uma vez que a minha família sempre atuou de forma profissional em toda a região metropolitana. Agora, Rogério, você acha que a ida da Câmara
para o Castelinho, acabou recuperando uma área degradada, né? Não tenho dúvida disso, eu acho importante. Uma pena, por um lado, um prédio um espaço tão bacana, né? Claro que o prédio vai permanecer, o executivo em grande parte permanece naquele espaço, mas espero que a prefeitura conserve, mantenha a sala em bom estado, como fez como acontece com a Bolsa do Café, que vire mais um ponto turístico da cidade, porque a Sala Princesa Isabel realmente é lindo, todo aquele complexo é muito bonito. E a ida do Legislativo ali para o Castelinho, eu acho que vai ser importante, porque vai revitalizar todo aquele entorno. Eu acho que, inclusive, os imóveis vão dar uma valorizada e os proprietários vão se sentir incentivados a melhorar também os seus próprios imóveis e ao redor. A população ali, eu acho que está animada. A gente percebe que hoje já existem as pessoas interessadas em estar melhorando a sua fachada e uma expectativa muito grande do início dos novos trabalhos a partir do término do recesso. Então é uma expectativa muito grande, até porque aquele pedaço estava ocupado por moradores de rua e até tinha prostituição. Tinha a Cracolândia. Agora eu espero, faço votos que o governo do estado tome a iniciativa também, porque agora vai haver um contraste, porque aquele prédio do Palácio da Polícia, ele agora fica muito feio. A forma como ele está hoje, abandonado, um contraste horrível com as instalações do Castelinho toda restaurada. Ô, Adilson, a Sala Princesa Isabel vai continuar para sessão solenes, me parece, não é isso? Ontem foi apresentado um projeto da mesa diretora da Câmara, ou seja, que a Sala Princesa Isabel, aquela antessala, mantém sob a propriedade da Câmara. Penso que as outras salas onde nós ocupamos, nós que somos da mesa diretora, deve ser destinado à prefeitura, ou seja, presidência, vice-presidência, né, e às secretarias, mas a Sala Princesa Isabel continua sob a propriedade da Câmara para realizações de sessão solene, para a realização de visitação, ou seja, para colégios, né? A gente já falou até aqui que algumas pessoas nem conhecem aquela sala, então é importante essa visitação não só dos munícipes de Santos, mas também dos turistas. Então, através desse projeto, se mantém esta propriedade, deve passar por uma reforma, que faz algum tempo que ela não passa por uma reforma, vai passar por uma reforma, mas depois disso será exclusivamente para realizações de sessão solene e de visitação. E nesse mês de julho vai acontecer a mudança do anexo do 15 para lá ou não? Vai. Já começa, né? Agora em julho já começam as mudanças, alguns móveis terão que ser levados, porque a licitação dos novos móveis ainda em curso, né? Penso que ainda não vai dar um tempo favorável para se ter lá os novos móveis mesmo, e toda a parte física mesmo, né? São muitos papéis, né? Tem todo o departamento que move a Câmara, né? Ou seja, não é só os gabinetes, mas tem todo o departamento pessoal, o departamento financeiro, a contabilidade, as diretorias, ou seja, então, que ocupa aquele prédio grande da 15 de novembro, então esse processo já começa a se deflagrar agora no mês de julho e ser feito todo o transporte de mobiliário e de tudo aquilo que precisa. Rogério, eu fico feliz que os vereadores de Santos tenham assistido o nosso programa, porque nós aqui temos há muito tempo debatido os critérios de tombamento de imóveis, não é? E na última sessão se levantou, não sei se foi aprovado, inclusive, um pedido de explicações do Condepasa, quais são os parâmetros e os critérios para tombamento de imóveis. Não, eu acho que foi importante, realmente eles estão assistindo, porque... Nós falamos isso várias vezes. Várias vezes. Se eu não me falha a memória, foi a iniciativa do vereador Benedito Furtado, que... Muito boa iniciativa, veio em boa hora, porque realmente está se tornando um problema para a cidade, porque está se engessando alguns pontos, porque a gente não sabe exatamente o que tem valor histórico, o que é antigo, então fica um parâmetro. E existe, nós que atuamos no ramo da construção civil, a gente sabe que alguma coisa está errada.
porque a gente ouve falar e uma coisa ou outra que parece que são pouquíssimas empresas que atuam no ramo do restauro e parece que existe aí um conflito entre membros dessas empresas participarem de assentos no conselho. Então eu acho que isso, não, a gente não pode dizer que está errado ou que está certo, mas precisa por uma questão até de que a coisa seja o mais transparente possível, inclusive para o próprio proprietário do imóvel, que nem sempre fica feliz quando o seu imóvel é tombado. Então, para que a população seja esclarecida e esse processo ele ocorra da forma mais transparente possível, é preciso que haja uma distinção entre o empresário que trabalha no restauro desses imóveis e ele como profissional, como um arquiteto, como um engenheiro, como tendo assento nesses órgãos que cuidam do tombamento. Então, esses critérios acho que precisam vir à tona para que toda a população, o leigo, o técnico, todo mundo saiba como são utilizados esses critérios, quais são esses critérios para que um imóvel na cidade seja tombado. Antes só de falar dessa questão, o Rogério citou há pouco de um outro aspecto que nos chama muita atenção e que nós somos particularmente cobrados também, apesar de não ser nossa atribuição, que é o Palácio da Polícia Civil. É emblemático aquele prédio e, na verdade, traduz e reporta o descaso que o governo do Estado tem com a segurança pública. Você vê um prédio daquele jeito que está, parece mais um grande depósito de sei lá, acho que nem filme de planta. Nem filme de terror tem, é horrível aquilo, tanto interno quanto externamente. Então, não são só viaturas quebradas, não é só maus salários que são pagos aos policiais, mas aquele prédio é um emblema, de fato, do descaso. Penso que, de fato, o governo do Estado deveria agir, mas esse pessoal do PSDB é, às vezes, engraçado, eles são bons de discurso, né? Quando fala do VLT, você lembra na época da campanha? O VLT toda semana tinha uma discussão do VLT, audiências públicas, traçado, cobraram da gente toda uma celeridade nas audiências, eu particularmente era presidente da comissão, fizemos as audiências públicas do VLT, cobraram de nós a celeridade de transformar a permuta, né, do que é do município para o Estado, nada aconteceu. Aí tem a questão da ponte, que fizeram audiência pública, inauguraram maquete. O deputado Paulo Alexandre Barbosa, que era presidente da comissão, fez lá também aquelas audiências públicas e vai acontecendo, vai. Agora já mudou tudo. Pagaram lá o estudo técnico, sei lá quanto pagaram com o dinheiro do povo, tá certo? E aí agora tudo foi por água abaixo. E aí agora se fala de novo, não é mais ponte, agora é túnel. Aí, agora, na campanha, eu me lembro bem, o atual governador falava, vou rever os pedágios, vou rever, essa é a minha proposta. Realmente ele cumpriu a sua proposta, aumentou nessa semana, ontem, né, para R$20 e tantos o pedágio. Realmente são bons de discurso. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai demorar para ver uma construção, uma reforma num prédio tão emblemático como o da Polícia Civil, que traduz realmente o descaso nessa questão da segurança pública, dentre todos os outros, né, na educação, na saúde, que o governo do Estado, esses caras são bons de discurso, porque na prática é ruim pra caramba. Então, é bom que as pessoas fiquem sempre atentas. Agora, do tombamento, que eu tenho severas críticas, como a questão do tombamento. Quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que o Adilson está coberto de razão no que diz respeito ao descaso com relação àquele edifício. Eu acho que não dá para defender o indefensável. Eu acho que falta... mas essa demagogia de que o discurso é a prática é outra, nas esferas acontecem todas, tanto em âmbito municipal, estadual como federal. A gente pode citar N exemplos também, não é por questão partidária, a gente pode citar N exemplos no governo federal de descaso, de dizer, por exemplo, que é uma coisa e o governo federal vem e diz que é outra. Agora, vamos dizer agora, por exemplo, querem dizer que as obras precisam haver um sigilo. A presidente Dilma quer que haja sigilo nas obras da prestação de contas das obras. Não. Sigilo na proposta dos valores.
Então, não mas sigilo nada que é das obras, público, de jeito nenhum. Então, mas nada que é público pode ter sigilo de forma nenhuma. Sigilo das propostas pode, porque Nada. você acirra a competição. Tanto é que os empreiteiros... Nada. A Então, proposta não é essa. Nada, é essa? nada, Lógico, nada, vê lá, não é essa. lógico Não, que é essa. Inclusive, de início não Olha, haveria a nem... palavra- Adilson, Sigilo das propostas, deixa eu quando só- você deixa eu entrega só- uma outra, para não ver essa questão leilão. que todo mundo Adilson, sabe. Olha, eu por que, concordo que com vocês, por fulano isso- sempre ganha uma licitação? Olha, porque ele sabe do preço da segunda ou não. Tem algum bobo Adilson, aqui. vamos... Não deveria. mas Deixa eu sabe, né? concluir. Você precisa aprovar uma lei para isso? Não. Não, Tá deixa na eu lei- na concluir lei meu de licitação. raciocínio. Não. Mas já está na lei de Mas isso é licitação. que ela fez. Ela não Não, fez posso- sigilo para as posso obras da concluir Copa meu do raciocínio? Mundo. Isso é um discurso Não, de deixa quem, eu de repente, concluir meu não raciocínio. quer a Copa do Mundo do Brasil. Não, deixa eu concluir meu raciocínio. Claro, lógico. Sigilo e o que é público não combina com a palavra sigilo. Não interessa de que forma está colocado na lei. Não pode haver a palavra sigilo no que diz respeito à transparência da gestão do dinheiro público. Não pode ter sigilo no meio. Se é público, tem que ser transparente. Para vir um José Sarney e vir falar que é contra, que até ele ficou indignado, é para você ver como a coisa é complicada. Não pode ter sigilo. Então, esse tipo de demagogia, a gente vê de todo jeito. A presidente Dilma, nas eleições, na época da campanha, dizia várias coisas e hoje faz diferente. Então, isso não é bem. Eu concordo com você. Precisa ter, sim, um investimento grande na segurança, como precisa em várias outras áreas. E esse prédio precisa, como foi feito com o Castelinho, ser restaurado. Concordo plenamente com você. Agora, não vamos entrar no que é generalizar, porque eu acho que não é por aí. Não é generalizar. Às vezes precisa comparar, que é diferente. Porque está aí os dados. Ou seja, você falou da questão da Copa do Mundo, da questão do sigilo. São coisas diversas. A gente precisa entender. E, às vezes, a imprensa, a grande imprensa, principalmente, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que tem lá os seus interesses, né, ou não, divulgam de forma distorcida e a gente sabe muito bem como isso acontece. Eu, particularmente, sou da comunicação, sei que um pingo pode virar uma vírgula, tá certo? Então, assim, na verdade, não é um sigilo de quanto vai ser pago com dinheiro público, seja para a construção do que for. O que está sendo feito nesse momento é, como são obras vultuosas, que podem ser vão participar consórcios internacionais, tem que se ter uma questão de publicização depois do certame. Claro que isso vai ter, ou seja, as pessoas vão ter a noção, mas antes se identificou que era necessário não se divulgar o valor mínimo ou o valor máximo, como é fato, como acontece em todas as licitações. Todos os consórcios. Eu trabalho há 40 anos com obra pública. Isso. Todo mundo no Brasil sabe que os grandes consórcios ficaram até agora. Por que atrasou? Estavam até agora esperando a Dilma dizer realmente qual consórcio, qual das grandes empreiteiras brasileiras iria fazer cada estado. Por quê? Porque estava esperando ela terminar com a divisão das licitações. Cada grande empreiteira vai fazer uma obra por inteiro. Aí, você acha que isso está certo? Você acha que ela tem que se curvar a uma empreiteira? Você acha que tem que ter um sigilo? E você acha que tem que mudar a regra do jogo da lei de licitação especificamente porque a obra é de grande vulto? A 8666 é bem clara e ela vai ser aplicada. Você acha que tem que mudar por ser uma obra de grande vulto, a regra tem que ser mudada? Não, mas não está mudando. Está adequando a uma necessidade imediata. Exatamente. Adequando é uma coisa, modificando é outra ou não. E por quê? Exatamente atender algum interesse? Para você garantir... Para atender um interesse? Se fosse para atender a interesse, fazia de uma forma diferente. Pelo contrário, você abria e aí você combinava. Desculpa. Olha, o valor teto é esse, eu dou o desconto. Está atendendo algum interesse. Claro isso parece algumas coisas que acontecem de vez em quando. Por exemplo, aumentar o valor do pedágio, né? Não, ou, por exemplo, de repente, da população não é, eu tenho certeza de repente disso. uma determinada região da cidade que pode só aprovar um tipo de imóvel, aí de repente faz o plano diretor alguma coisa e começa a aprovar, pode. Agora o que podia fazer, agora não pode mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Que cidade isso? Volta Santos, por comigo, exemplo. por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que no dia a dia, até quero mandar um abraço para o meu amigo Tadeu Ferreira Júnior. Não, agora é o Luigi.
Não, sim, calma. O Tadeu não tá mais. Você não deixa molhar o bico. Desculpa. Não deixa. Como é que é? Molhar o bico? Molhar o bico. O Tadeu Ferreira Júnior me ligou ontem, ele agora está assessorando a vereadora, a deputada Thelma de Souza. Um abraço ao Tadeu Ferreira Júnior, que foi inclusive produtor aqui do Ação e Reação. Vamos fazer um intervalinho? Nós vamos fazer um intervalinho, é muito rápido, fique aí, eu volto já.